como cê tá? Hoje tem gigantes da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Domingo é no Maraca. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas vascaínos e vascaínas ligados aqui no nosso canal, de norte a sul, de leste a oeste do nosso país. Sejam todos muito bem-vindos, você está conectado aqui no canal Vascaíno desde sempre e eu sou Álvaro Silva, estamos juntos para falar do nosso amor em comum. Muita notícia importante, galera, muita coisa para a gente falar do nosso Vasco hoje. Jogador chegando, Vasco e Flamengo, né, mais jogadores aí no radar do Vasco, desconforto com a 777, CT Moacir Barbosa, arbitragem, Federação Carioca. Então acompanhe o nosso conteúdo. E para você que ainda não se inscreveu, ajuda a gente, se inscreve aí, é de graça, não paga nada, é só clicar, pronto, já está ajudando o nosso canal. Se quiser ficar bem informado, ativa o sininho das notificações, se não, só de se inscrever já ajuda muito. E galera, vou compartilhar com vocês aqui um desejo pessoal, um sonho pessoal meu. Qual é o meu primeiro sonho? Ver o nosso Vasco campeão, né? Esse é o nosso sonho, todos nós torcedores, é ver o nosso Vasco campeão aí de tudo, né? Para ganhar tudo. E depois o meu outro sonho, esse é mais palpável, esse depende só de nós. Tá falando do que, Álvaro Silva? Gente, ajuda o nosso canal aí. Eu tenho uma meta, tenho um sonho, chegar aí aos 100 mil inscritos ou mais, mas pelo menos 100 mil inscritos. Nossa, tô com um negócio na boca aqui, desculpa, gente. Pelo menos a 100 mil inscritos. Então ajuda a gente aí, né? A gente está com quase 7.300 inscritos. Compartilha o nosso conteúdo. Você, mas eu já sou inscrito. Então compartilha, copia o link, joga aí nos seus grupos de WhatsApp, no grupo da galera, no grupo da família, no grupo dos amigos, no grupo do trabalho. Atormenta aí, né? Todo mundo aí, dá essa força pra gente compartilhando. Então, dito isso, sem muita delonga, sem enrolação, vamos dar início. Galera, hoje pela manhã, logo cedinho ali, quem desembarcou no aeroporto do Galeão, aqui no Rio de Janeiro, foi o meio-campista Pablo Galdames, né, gente? Isso mesmo, um jogador chileno que estava atuando com a camisa do Genoa da Itália, se despediu ontem do clube italiano, já está em solo brasileiro, para ser mais exato, no Rio de Janeiro, já realizou exames hoje numa clínica particular aqui no Rio e vai passar por outros exames também depois no CT Moacir Barbosa do Vasco. E hoje pela manhã surgiu uma fake news aí de que Pablo Galdames teria sofrido um estiramento na coxa, né? O próprio Vasco já desmentiu, o atleta também desmentiu, disse que está 100%, tá? Então tem uma galera tentando tumultuar o Vasco aí, né? Enfim, então, para não ficar só no que eu tô falando, vejam o que o nosso novo meio-campista chileno, Pablo Galdames, muito amigo de Gary Medel, falou hoje, assim que chegou no aeroporto no Rio de Janeiro. La verdad estoy muy contento, creo que es una linda posibilidad jugar en un equipo tan grande acá en Brasil, con la importancia, con la historia de Vasco da Gama. La verdad me da muchísimo orgullo y estoy muy contento, espero poder ayudar al equipo a lograr su objetivo. Para você, né, que a gente sabe que você tem uma amizade com o Medel, chegou a conversar com o Medel, perguntar sobre o Vasco, como é que foi esse contato e como é que vai ser esse reencontro? Sí, del inicio con Gary tenemos una linda amistad, nos conocemos hace muchos años y desde el primer momento que le comenté del interés me dijo que viniera acá, que Vasco es un equipo, una institución muy grande, con mucha historia, que los hinchas de Vasco son muy pasionales, que el equipo tiene un apoyo gigante y obviamente esas fueron cosas, aparte de que está Gary acá, que es el capitán del equipo, son cosas que me motivaron a venir a Vasco. Galdames, falando sobre os hinchas, né, sobre os torcedores do Vasco, queria que você aproveitasse e mandasse uma mensagem. O que o torcedor pode esperar da sua performance para essa temporada 2024? Sé que acá en Vasco hay mucha presión, sé que los hinchas quieren ganar todos los partidos, así que se queden tranquilos que por mi lado voy a dejar todo para poder ayudar al equipo.
Bom, é isso aí, né? Então, boa sorte ao Pablo Galdames, que ele arrebente com a camisa do nosso Vasco. Vamos deixar para fazer juízo de valor do atleta depois que ele entrar em campo, a gente vê ele atuando com a nossa camisa, pra gente aí dar a nossa nota, a opinião em relação a esse jogador. Galera, fato é, né, que ele é amigo do Gary Medel, né? O Gary Medel ali teria ajudado na chegada dele ao Vasco. O clube também que ele estava jogando ajudou, pertence a 777. Tudo isso facilitou. Daqui a pouco também eu vou falar da 777. Agora ainda falando de atleta, só que esse atleta ainda não é do Vasco. O Vasco ontem surgiu a informação de que o Vasco estaria interessado no jogador, teria feito sondagens, né? Eu tô falando do Alisson, né, gente? Isso mesmo, o Alisson, meio campista, que atualmente, vocês já estão acompanhando os lances dele na tela, atualmente ele joga com a camisa do Atlético de Minas Gerais, tá? Não é o Atlético Mineiro, viu, gente? É o Atlético de Minas Gerais. E é o seguinte, esse Alisson, gente, ele já jogou, teve passagens também pela Ponte Preta, lá no interior de São Paulo, né? Também teve passagem pela equipe, deixa eu ver, do Moreirense de Portugal. Na verdade, o passe dele, tá, gente, ainda pertence ao Moreirense lá de Portugal. Ele já jogou no Cruzeiro também. E ele está emprestado para o Atlético, tá? Com vínculo aí até o fim dessa temporada. Então ele não pertence ao Atlético, pertence sim ao Moreirense lá de Portugal. Gente, é o seguinte, o Alisson é um jogador brasileiro, tem 26 anos, né? Um jogador relativamente novo, né? Uma idade aí média, né? Um jogador, digamos assim, já um pouco experiente. Volante, né? O seu melhor pé é o pé direito. E é o seguinte, gente, na temporada do ano passado, ele entrou em campo 36 jogos, tá? 13 desses jogos foram como titular, os outros 23 jogos ele entrou aí saindo do banco. Os números dele, vocês já estão acompanhando até mesmo na tela, vou colocar para vocês verem aí. Os números dele, segundo o SofaScore, foram os seguintes dados: 26 finalizações, sendo elas 8 no gol. Deixa eu ver, 11 passes decisivos, 76% de acerto no passe, 80 bolas recuperadas, 45 desarmes, 71% no acerto em dribles. E a nota dele, segundo o aplicativo SofaScore, é uma pontuação de 6,71. Ele está avaliado pelo Transfermarkt pelo valor de 500 mil euros, algo em torno de 2 milhões e 700 mil reais. Então essa é a ficha técnica, né, gente, do atleta, o Alisson. Gente, é o seguinte, a informação que eu obtive de Minas Gerais, tem um amigo meu que torce pro Atlético Mineiro, que acompanha de perto, né, o futebol de Minas Gerais. Ele tem também canal, não no YouTube, mas ele tem aí algumas coisas que seguem o Galo Mineiro nas suas redes sociais. Depois eu vou até pedir para ele para passar aqui para vocês. É o seguinte, esse meu amigo me falou o seguinte, falou: Álvaro Silva, o Alisson, ele tem até uma certa qualidade, sabe jogar, marca, corre bastante, só que o problema dele é a questão fora de campo, né? Parece aí que, segundo esse meu colega falou, parece que o Alisson é meio que baladeiro, né, gente? Ele gosta de uma festa e coisa e tal. A gente não sabe também, né, até que pé. Porque gostar de uma festa, por exemplo, até eu gosto, né? Mas é aquilo, se a gente tem que trabalhar no dia seguinte, a gente nem vai, né? Então, não sei como é o perfil do Alisson em relação a isso. Esse meu camarada ainda também afirmou o seguinte, de que ele não teve tanta rodagem aqui no Brasil por uma questão aí um pouco meio indisciplinado. Parece que ele é meio nervosinho, né? Então parece que o Vasco tá trazendo só jogador nervoso pro meio campo, né? O Pablo Galdames tem esse perfil, o Alisson também. Fato é que a diretoria do Atlético de Minas Gerais ontem confirmou que o Vasco sim buscou informações do jogador, e hoje a própria diretoria do Atlético também confirma que o Vasco está sim negociando, tá, gente, a contratação desse atleta, tá? Então vamos aguardar para a gente ver aí qual será o desfecho dessa situação. Como eu já mencionei, ele pertence ao Moreirense, tá emprestado pelo Atlético e tem contrato aqui com o Atlético até dezembro desse ano. Então a gente não sabe como seriam os moldes dessa contratação, se o Vasco contrataria ele por empréstimo e repassaria o dinheiro para o Atlético, ou se o Vasco, no caso, né, estaria tirando ele do Atlético justamente para contratá-lo em definitivo. A gente não sabe, vamos aguardar, né, os próximos capítulos dessa situação. Fato é que o Vasco negocia sim
com o meio-campista, o Alisson Luiz. Gente, agora mudando de assunto, ainda falando de jogador, mas é outro atleta, é o Federico Martínez. Isso mesmo, gente. Federico Martínez é um jogador uruguaio que foi ventilado aqui no Vasco. O Vasco sondou ele no dia de hoje. Surgiu a informação de que o Vasco buscou sim informações sobre esse atleta. Como eu mencionei, ele é uruguaio, tem 27 anos, joga como ponta esquerda, é uma posição muito carente no nosso Vasco. Já não é de hoje, não é dessa temporada, nem da temporada anterior. Já de uns 2, 3 anos o Vasco vem passando dificuldade para encontrar um jogador extremo para o lado esquerdo do campo. O melhor pé dele é o pé direito, 1,75 m de estatura. Em toda a sua carreira entrou em campo 245 jogos, marcou 49 gols e 36 assistências. Na última temporada entrou em campo 48 jogos, tá, gente? Temporada 22-23 para ser mais exato. Marcou... Deixa eu ver, e marcou aí 8 gols e anotou 3 assistências. Gente, um dado interessante do Federico Martínez, eu fiz o cálculo aqui, tanto da temporada passada quanto de toda a carreira dele, ambos os números corroboram para uma seguinte informação. Qual seria ela? Esse jogador demora, em média, 2 jogos para participar de um gol. Então os números dele são bons, gente. Para um ponta esquerda, são bons números, tá? São bons números. Vou até mencionar de novo. 245 jogos, 49 gols e 36 assistências. Né? Você pega aí, você soma os gols mais as assistências e divide pelo tanto de jogos, aí você vai chegar ao número exato ali, que é o tempo que ele demora para participar de um gol, em média de 2 jogos, 2 mais ou menos, para participar de um gol. Então são números muito bons aí do Federico Martínez, né? Ele que é uruguaio, chegaria para jogar como ponta esquerda. Então o Vasco buscou informações sobre ele, não tem nada em oficial ainda, a gente não sabe se o Vasco vai abrir negociações ou se já está negociando, só mesmo trazendo para vocês a título de informação. Ele também fez a sua base pelo Liverpool do Uruguai, tá? Em 2015 se profissionalizou pelo mesmo, depois jogou na Argentina com a camisa do Rosário Central em 2020. Em 2020 ainda jogou no Independiente, isso mesmo, Independiente, lá o rei de copas da Argentina. Depois jogou no Nacional do Uruguai em 2023, aonde no final do ano passado ele foi transferido para o León do México, né, gente? Então, com isso o Vasco estaria de olho nele. Está avaliado pelo Transfer Market por 1,5 milhão de euros, algo em torno de 9 milhões de reais. Ele tem contrato com o León do México até o dia 30 de junho de 2025. Então, pelo que a gente está percebendo, ele acabou de chegar no futebol mexicano, né? Então, para o Vasco tirar ele de lá, acredito eu, vai ter que colocar um dinheiro na mesa. Então, vamos aguardar o desfecho dessa situação. Galera, agora é o seguinte, né? Mudando de assunto, daqui a pouco a gente fala mais um pouco da questão de reforço, vamos falar um pouco aí do Clássico dos Milhões, né? Domingo tem Vasco e Flamengo no Maracanã, 7 horas da noite, Maraca, né? Até o momento, mais de 50 mil ingressos já foram vendidos para essa partida. Uma informação ruim para nós, torcedores do Vasco, é que o nosso meia atacante Adson, né? Ele mesmo, que já jogou no Corinthians, que estava... agora há pouco tempo jogando no futebol francês, para ser mais exato, com a camisa do Nantes. Ele já está no Brasil, já está inscrito, já está treinando, né? Só que é o seguinte, a comissão técnica do Vasco entende que Adson está abaixo fisicamente, por isso vai ter que fazer um trabalho específico com o atleta para ele poder retornar. Então isso aí já me deixa um pouco chateado, sabe por quê? A comissão técnica aprovou a chegada do jogador, Alexandre Matos aprovou a chegada do jogador, o jogador quase não estava jogando lá no Nantes, ainda está abaixo fisicamente. Então isso me deixa um pouco preocupado, mas também não dá pra gente ficar tumultuando antes mesmo do cara entrar em campo. Só que a gente fica triste, porque a gente queria, né, já que a gente perdeu o Paulinho, ir com força total, força máxima para cima do nosso rival no domingo, mas dentro das possibilidades a gente vai sim com força máxima, né, gente? Aí é o seguinte... o gramado do Maracanã, gente, é um outro imbróglio, né? Segundo a rádio CBN do Rio, né? Vocês acompanham aí essas fotos na tela, foram divulgadas pela rádio CBN hoje via rede social, via o próprio site da rádio também. O gramado estaria aí com condições ruins. Aí a gente levanta a questão de ontem que eu falei aqui, que a dupla Patati e Patatá, Flamengo e Fluminense, estavam lá envolvendo o imbróglio do Palmeiras e a W Torre, trazendo aquele problema lá de São Paulo aqui para o Rio de Janeiro, né? O engraçado é que eles nunca olham para o bumbum deles, né?
querem sempre olhar o rabo dos outros, mas não olham o rabo deles, né? Sempre assim, né? Porque eles administram o Maracanã. Ontem mesmo, o Fluminense jogou, mas não jogou no Maracanã, jogou lá na Ilha do Governador. O Urubu da Gávea jogou anteontem, mas também não jogou no Maracanã, jogou fora do Rio. Então, quer dizer, o Maracanã ainda está com um gramado ruim. Quem está falando não sou eu, torcedor do Vasco, Álvaro Silva, é a Rádio CBN, né, que postou essas fotos, essas imagens aéreas, as quais vocês já podem ver. Vamos aguardar se é verdade mesmo, se está tão ruim assim ou não, quando chegar no domingo. Agora, se tiver ruim, eu vou cair de pau em cima dessa dupla horrenda aí, Fla-Flu, né, Patati e Patatá. Galera, é o seguinte, ainda envolvendo essa partida, esse clássico, né, hoje à tarde a FERJ, né, a Federação Carioca de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, promoveu uma reunião com representantes do Vasco e representantes do Flamengo para ser aí elegido, para ser escolhido o árbitro da partida, né? É isso mesmo, gente. Dessa vez a FERJ tirou o corpo fora, né? Jogou a responsa para os clubes. Olha, escolham aí os árbitros. Gente, olha só, hein? Tá sentado? Então senta. Já tá sentado? Então deita. Toma água, respira fundo, que lá vai bomba, tá? Sabe quem o Vasco, junto com o Mulambo, escolheu para apitar essa partida? O Wagner do Nascimento Magalhães, gente. Ele faz muita loucura, muita lambança, meu Deus. Não entendi nada, mas sabe quem estava lá representando o Vasco nessa reunião da FERJ hoje à tarde? O Alexandre Matos. É o Alexandre Matos. É complicado, gente. Tá ficando bem difícil, mas vamos torcer para que no domingo à noite ou na segunda de manhã a gente venha aqui falar do Vasco, falar só de futebol, que a gente não tenha que envolver, né, a questão de arbitragem. Vocês estão até acompanhando aí umas imagens na tela, umas fotos dessa reunião que ocorreu hoje pela tarde, né, lá na sede da FERJ, aqui no Rio de Janeiro. Como eu já mencionei, o Alexandre Matos esteve presente representando o nosso Vasco, né? Então foi escolhido o árbitro, que será o Wagner Nascimento Magalhães, e o VAR dessa partida também já foi escalado, será o Rodrigo Nunes de Sá. Tá, gente? Então é isso aí. Olha só uma observação. Essa prática de escolher árbitro juntamente com o clube, os clubes que vão participar da partida, ela já foi utilizada aqui no futebol carioca na década de 70 e 80, tá, gente? Pode ser que dê certo, pode ser que dê muito certo, sim, os times escolhendo o árbitro, mas por outro lado, né, se der uma lambança daquelas, né, vão falar o que depois na federação? Aí a federação vai falar assim, ué, tá reclamando? Foi ele que vocês escolheram. Então, assim, de qualquer jeito, né, gente, fica estranho, fica ruim, porque de todo jeito a gente fica dando base, né, para a federação tirar o corpo, caso venha dar algum tipo de problema depois. Galera, agora é o seguinte, falando do imbróglio e do assunto envolvendo o nosso Maracanã, já vou falar de reforços, tá? Falando aí do imbróglio envolvendo o Maracanã, é o seguinte, gente, deixa eu ver, não é Maracanã não, perdão, gente, eu tô ficando maluquinho. Do imbróglio envolvendo o CT Moacir Barbosa. Em contrato, a SAF do Vasco se comprometeu até junho de 2024 a fazer investimentos e melhorias, né, no nosso CT Moacir Barbosa. Vocês acompanham algumas imagens aí na tela do nosso CT, né, imagens aí no nosso belíssimo CT que foi construído com o dinheiro suado do próprio torcedor do Vasco da Gama, galera. Só que é o seguinte, vocês estão vendo essas imagens aí? Tudo isso é terreno do Vasco, do CT, né? Só o lado direito aí está sendo ocupado, que é o lado que a gente usa hoje em dia. O restante, o Vasco ainda pretende utilizar, né, na ampliação do nosso CT. Com essa situação, a 777 e o próprio Vasco vão ter um grande desafio pela frente. Por quê? Esses terrenos foram doados pela Prefeitura do Rio de Janeiro na gestão do prefeito Marcelo Crivella, lá em 2019, tá? Só que com a seguinte prerrogativa, que fosse para fins públicos, ou seja, para o clube associativo, o Clube de Regatas Vasco da Gama, que presta, sim, muito serviço público, né, ao cidadão carioca. Com isso, a obrigação do Vasco seria de reservar um espaço ali para escolas do município do Rio de Janeiro estarem utilizando esse espaço lá no CT Moacir Barbosa, quando, né, for determinado, e alguns espaços também ali na área de publicidade, né, do CT, está dando ênfase ali para a Prefeitura do Rio, que lógico, nada mais justo que no caso foi o órgão, né, que cedeu o terreno. Porém, todavia, entretanto,
Não se pode pegar um bem público, um terreno que pertence aos cidadãos da cidade do Rio, ao cidadão carioca, e simplesmente dar de mão beijada a uma entidade privada, que hoje é a situação do Vasco. A 777 Partners, ou seja, o Vasco da Gama SAF, é uma instituição privada, justamente com CNPJ diferente do associativo, para ser desvinculado, para ser desmembrado, para assim o Vasco conseguir a ter uma vida financeira saudável e conseguir voltar a andar com suas próprias pernas. Com essa situação, a 777 enxerga que não tem nenhuma legitimidade jurídica para ela injetar o dinheiro pesado ali. Por quê, gente? Olha só o imbróglio. Olha o imbróglio. O Vasco, o Pedrinho, o associativo entende que é obrigação da 777 porque está no contrato. A 777, inclusive, sabia disso tudo, né? Vocês estão vendo as fotos aí. Sabia disso tudo lá no início, quando comprou a SAF do Vasco. E agora estão tirando o corpo fora, dizendo que não vão investir em alguma coisa que no futuro a prefeitura pode pegar de volta. Eu até concordo com a 777 nesse ponto. Agora, se eles já sabiam, se estava tudo em contrato, por que eles aceitaram fazer? Dentro dessa situação, a 777 já vem fazendo reparos no nosso CT, trocando o gramado, tá ampliando o auditório, colocou novos aparelhos de academia, né? Tá fazendo algumas mudanças sim. E está previsto, aí já foi aprovada pelo Conselho da 777, um investimento de 20 milhões de reais no CT Moacir Barbosa para essas melhorias. Só que está travado. Por que está travada essa situação? Porque a 777 está com medo da prefeitura a qualquer momento requerer, né, pegar os terrenos de volta. E isso pode acontecer sim, gente. Sabe por que pode acontecer? Hoje, o prefeito do Rio é o Eduardo Paes, vascaíno. Então ele não vai arrumar problema com o Vasco. E se no futuro entra um prefeito aí, flamenguista, ou um prefeito que nem gosta de futebol, mas que entende que está injusto para com o cidadão carioca, ou até mesmo um prefeito que seja vascaíno, mas que entende que está injusto com os cidadãos do Rio. E aí? A prefeitura pode tomar o terreno de volta sem ressarcir nenhum centavo para o Vasco ou para a 777. Então essa é a prerrogativa. Então dentro dessa situação, a prefeitura, o Vasco e a 777 buscam promulgar uma lei, tá? Uma lei, um projeto de lei. E nesse projeto de lei teria que estar muito bem esclarecido de que o CT Moacir Barbosa, pertencente a Vasco da Gama, vai prestar serviços sociais ao Rio de Janeiro, aos bairros ali no entorno. Aí sim, com essa prerrogativa, o Vasco então conseguiria levar adiante. Caso contrário, o Vasco vai ficar sempre na mão da prefeitura, sempre nas mãos do poder público. Então existe um imbróglio muito grande. E aí, por outro lado, pelo lado do nosso associativo, o nosso presidente Pedrinho, que eu estou com ele já afirmou, olha só, a 777 já sabia disso. Quando eles vieram aqui no Rio, quando foram em São Januário, quando foram conhecer o CT, eles já sabiam disso e aceitaram e está em contrato que eles têm que fazer o investimento. Então assim, o combinado não sai caro. O combinado não sai caro. Agora cabe também ao Pedrinho e ao Vasco Associativo a buscar desamarrar essa situação lá na prefeitura. Tem que correr atrás. Não adianta também, vai deixando com a barriga. Não, tem que correr atrás. Tem que correr atrás sim, porque quando se trata de política, isso pode dar um problema muito grande lá na frente. O Vasco pode fazer um investimento milionário, construir todo um CT ali de primeiro mundo, né? E aí amanhã ou depois acontece um tumulto aí no Rio de Janeiro, aí chega o município e chega lá e desapropria o Vasco. E aí? O Vasco vai treinar onde? Então, já há quem defenda a tese de que o Vasco deva procurar aí outro terreno no Rio de Janeiro, né? Para construir o seu CT. Eu acho que não precisa ainda, acho que não precisa entrar nesse mérito de buscar outro terreno e virar as costas. Acho que não. Mas eu acho que tem que correr atrás sim da legitimidade dessa documentação, né? Para a 777 continuar investindo. Porque, assim, vou falar mais uma vez, é um bem público que foi destinado ao Vasco. Só que a SAF não é pública, é uma instituição privada com fins lucrativos. E o Vasco Associativo, não, era uma instituição associativa sem fins lucrativos, né? Com todo o dinheiro que entrava ali, entre aspas, né? Sendo destinado ao departamento de futebol e aos outros departamentos esportivos do clube. Bem assim, prestando o bem à sociedade carioca, com as categorias de base de futebol, de natação, de futsal, de basquete, esporte olímpico, esporte paraolímpico,
toda essa situação. Com isso, né, o Vasco Associativo presta sim um bem à sociedade carioca, assim como tem o Colégio Vasco da Gama, né, lá no bairro Vasco da Gama, ali em São Cristóvão, na zona norte do Rio, nas imediações de São Januário, né, assim como o próprio CT Moacir Barbosa pode prestar serviço público no futuro, destinando um campo ali para os colégios municipais da rede do município do Rio, ou de repente ali o auditório para palestras. Enfim, tudo isso pode ser amarrado, acordado em contrato, mas o Vasco tem que buscar uma alternativa, não pode ser empurrada essa situação pela barriga, né, gente? Deixando para frente, postergando, porque senão dá problema. E aí até o próprio Pedrinho falou dessa situação também envolvendo São Januário, que a 777 sabe também da questão do São Januário e tá em contrato que eles têm que manter São Januário no Stink, né? Pintadinho, gramadinho, organizado, ok, né? E o Pedrinho disse que vai brigar por isso, mas eu ainda acho muito pouco, Pedrinho, brigar só por isso. Acho muito pouco brigar só para 777 pintar uma arquibancada, trocar um gramado, né? De repente consertar um muro que tá podre, de repente trocar uma cadeira, né? Mudar a iluminação. É obrigação? Mas é pouco, Pedrinho. Eu acho que você tem que focar de verdade no CT Moacir Barbosa e nesse contrato da SAF aí, tá? Agora, galera, falando em contrato de SAF, né? Vamos falar de jogadores. O goleiro Keiler e o lateral esquerdo João Vitor, né? Recém-contratados pelo Vasco, já estão treinando, inclusive no próprio CT Moacir Barbosa, que está envolvido nesse imbróglio, já estão treinando com o nosso elenco, tá, gente? Então isso é uma boa notícia, significa que muito em breve já podem estar atuando com a camisa do nosso Vasco, tanto o goleiro Keiler quanto o lateral esquerdo Vitor Luiz. Agora é o seguinte, surgiu hoje à tarde uma informação de que o CEO da SAF do Vasco, Lúcio Barbosa, estaria indignado, né? Falando igual o nosso Gil do Vigor, né? Ex-BBB, né? Estaria indignado, tá, gente? Com a situação da 777. Por quê? O Vasco vai lá, mapeia jogadores, a comissão técnica aprova, o Alexandre Matos aprova, fazem todo o mapeamento, o scout, pega o telefone azul, pega o telefone vermelho, liga pro jogador, liga pro empresário do jogador, liga pra família do jogador e faz todo aquele negócio, e vê casa pro cara morar, e salário, e isso e aquilo. Ok. Quando o nome sobe pra sala, pro andar de cima, assim, só uma conjectura, né? Quando o nome sobe para o andar de cima da diretoria da 777, trava. As negociações travam, né? Segundo aí o CEO Lúcio Barbosa, o Vasco já teria aí acertado, tá? 2 jogadores, isso mesmo, 2 atacantes, tá? Já estão aí, já tem o aval do Alexandre Matos, do Ramon Dias, tá aprovado para contratar, e a 777 está enrolando. E esses atletas atuam no futebol brasileiro, tá? A informação que a gente tem é de que o Vasco tem 2 atacantes aí na mira que estão jogando no futebol brasileiro, tá? O nome deles já está na mesa da 777, já não é de hoje, e a SAF está enrolando, está causando um desconforto muito grande, uma irritação muito grande nos bastidores do nosso Vasco em relação aí à contratação. Gente, como sempre, a 777 fazendo essa enrolação, né? Querem ver um exemplo? Vocês lembram que agora, anteontem, a gente falou que o Vasco estaria interessado no volante, né? Lincoln, lá do Fenerbahçe, né? Volante não, meia atacante, barra lateral, joga como lateral esquerdo, faz ponta esquerda, joga como meia também, né? O queridinho do Jorge Jesus. Pois é, sabe quem que está acertando a contratação dele? O Red Bull Bragantino. Sabe por quê? Porque a 777 demorou muito para dar uma resposta. O Vasco começou ali, esboçou o interesse, o nome subiu para 777, ficou travado, ficou enrolado. Com isso, o atleta não tem nada a ver com o Vasco, né? Ele vida que segue, ele tem que trabalhar, tem que jogar bola em algum lugar. Estaria já acertado com o Red Bull Bragantino. Olha para vocês verem a situação que a SAF do Vasco coloca no nosso time. A gente precisando de reforço para ontem, né? Contratações, algumas delas duvidosas. Não gosto de ficar batendo, mas o David, sinceramente, não tem condições. Hoje, dia 2 de fevereiro de 2024, não tem condições de vestir a camisa do Vasco. Pode ser que lá pro dia 10 de setembro de 2024 o David esteja aí 10 gols na temporada, arrebentando. Mas os números que trouxeram ele pro Vasco também já não davam credenciais para ele vir.
Os números que levaram ele para o São Paulo não davam credenciais para ele ir para lá. E os números que levaram ele para o Cruzeiro também não. Então o David é sempre uma aposta, tem sempre alguém apostando, ele é um cara de sorte. Embora esteja muita gente apostando nele, sempre grandes clubes apostam nele. O Cruzeiro, o São Paulo, agora o Vasco, o Internacional. 4 grandes clubes do Brasil apostando nele. E ele sempre aí patinando, derrapando. Não só ele, Bruno Prachedes, outra aposta. Derrapou muito no Bragantino, não foi aquilo que o Red Bull esperava. Chegou no Vasco, vem derrapando, joga bem o jogo, depois some, joga mal, muito abaixo, muito apático, corre pouco, corre quando quer, marca quando quer, erra na tomada de decisão, erra na puxada de contra-ataque, erra passe de 3, 4 metros. Toda essa situação, então, está irritando a comissão técnica do Vasco, a diretoria do Vasco e o torcedor. Porque o que chegou pra gente até agora, efetivamente, que está jogando bola, é o João Vitor, o zagueiro, e o Robert Rohr, zagueiro barra lateral. Né? Porque o Adson chegou, mas não chegou, porque não pode jogar. O Galdames acabou de chegar, a gente não pode falar dele, porque ele acabou de chegar no Vasco. O David chegou, mas não joga bola, ele entra em campo, mas não é aquilo que a gente esperava. Né? E o Adson ainda não pode jogar, porque fisicamente está muito abaixo. E aí, dentro dessa situação, o Vasco vai lá, mapeia, encontra o jogador, e a 777 sempre vai lá, ó, e tesoura, veta, enrola. Então, tá difícil, tá complicado, né? Vamos torcer para essa situação melhorar. Vamos aguardar aí para a gente ver qual será o desfecho dessas situações. Galera, então, dito isso, né? É isso que eu tenho para falar para vocês por hora, tá? Amanhã, sabadão, logo mais aí, sabadão, eu vou trazer um vídeo especial para vocês. Eu vou destrinchar a questão tática do Vasco. A gente vai falar aqui sobre alguns jogadores, vai falar sobre algumas formações que o nosso time pode estar utilizando domingo diante do Flamengo, né? 3-5-2, 4-3-3, 4-2-3-1, 4-4-2, né? 3-4-3, né? Essas formações, variações táticas dentro das possibilidades do nosso elenco. Então eu vou trazer isso para vocês amanhã. E por hora eu fico por aqui. Se eu tiver mais notícias importantes que valham a pena, eu broto aqui de novo. Se não, amanhã a gente se vê. Então, tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis. Vasco!